Então, o Benjamin nasceu de uma vontade muito grande de falar sobre a felicidade, porque foi um momento em que eu não estava me sentindo muito feliz, foi um momento de uma tomada de decisão muito importante, né? Eu passei durante 8 anos vivendo no Rio de Janeiro e decidi voltar para minha cidade natal, Rio do Sul. E aí eu tava vivendo um tempo assim de infelicidade mesmo, né? Ficava me perguntando se eu estava fazendo as escolhas certas, se eu estava indo para o caminho certo. Às vezes a gente coloca a nossa felicidade num objetivo que a gente quer alcançar e esquece de viver o agora, né? O presente, porque amanhã a gente não sabe como a gente vai estar, então a gente tem que aproveitar cada instante, óbvio, assim, com objetivos, com sonhos, mas saber aproveitar o agora. E aí comecei a escrever, né? Me aventurei no lugar da dramaturgia, porque eu não conhecia um texto, algo que falasse sobre isso, e eu achava que tinha que ser muito pessoal mesmo, porque eu estava fazendo o espetáculo, obviamente, para o público, mas principalmente, antes de tudo, para mim. Tanto é que toda vez que eu apresento o espetáculo, eu sei a importância que ele tem e como ele afeta as pessoas, né? Mas eu acho que é principalmente pra mim. Eu conto a história pra mim. Todas as vezes, assim, pra mim é meio que quase uma novidade. É quase como, assim, dizendo assim, cara, é isso, ó, presta atenção. Que às vezes a gente esquece, né? E aí foi então que eu percebi que eu acho que seria muito legal se a gente fizesse um jogo, o espetáculo fosse um jogo contra o tempo. Ou seja, eu iria ter 60 minutos para contar a vida desse personagem. Na verdade, o Benjamin é o recorte de muitas e muitas e muitas vidas. Não é uma história que tenha um grande enredo, porque eu acho que era sobre isso mesmo que eu queria falar, era sobre essa simplicidade da vida. Em 2006 eu tive a oportunidade de assistir o Júlio Adrião fazendo A Descoberta das Américas. E eu olhei aquele cara falando daquele texto, contando a história do Brasil, da forma como ele fez, assim, como ele faz, né? E eu falei assim, cara, um dia eu quero chegar no lugar desse cara, assim, eu quero muito poder fazer um trabalho, um solo narrativo, né? Aí eu pude fazer uma oficina com ele e eu tive mais certeza de que eu queria fazer um solo narrativo. E aí quando eu comecei a fazer o Benjamin, eu lembrei muito disso, assim. Então, para mim, o Júlio Adrião sempre foi uma grande inspiração para esse projeto, né? E aí o Ricardo, quando ele veio para Rio do Sul, a gente trabalhou durante um mês, todos os dias, várias horas por dia, pesquisando a linguagem que seria esse espetáculo. Então eu sabia desde o início que eu seria um ator, no caso eu seria o Tiago, contando a história do Benjamin, e em alguns momentos eu viveria a pele do Benjamin, sem ter essa coisa da construção do personagem muito bem elaborada. Não, porque era exatamente isso. Como é que o ator consegue contar uma história, né? Pelo fato do Benjamin contar a história do Benjamin, mas o Benjamin ser uma alegoria, um personagem fictício, criado a partir de história das pessoas, a gente queria muito incluir as pessoas nessa história. Então a gente pensou em colocar todos os personagens que participam da vida do Benjamin ser a plateia, né? Então a mãe seria alguém da plateia, o pai seria alguém da plateia, a namorada seria alguém da plateia, o cachorro seria alguém da plateia. Então é um jogo de Benjamin com as pessoas, né? A gente tinha muito receio de o público não conseguir, de ser alguma coisa meio invasiva, sabe? De ser uma participação meio forçada. Mas desde a primeira apresentação a gente percebeu que essa participação da plateia era muito orgânica, assim. As pessoas ficavam felizes em participar e não se sentiam expostas, né? O espetáculo foi montado em um mês. O que a gente queria de início é estabelecer uma relação bem estreita com a plateia, incluir a plateia no jogo, né? Então por isso que o espetáculo ele acontece em roda, ele acontece com uma roda e roda lembra o jogo, né? Ele é sensível, ele é delicado, é um espetáculo suave, é um espetáculo que puxa a plateia para dentro, que não deixa a plateia de fora.
A plateia ela é parte do elemento do jogo. Que o Becker, né, ele vai convocando esse espectador, vai fazendo um pacto, né? O espetáculo começa com um pacto entre um ator e sua plateia, para poder estabelecer mecanismos de jogo, para poder estabelecer uma relação sincera daquilo que a gente quer estabelecer enquanto poética de uma cena, né? Eu fui para Rio do Sul, eu sou do Rio de Janeiro, né? Eu fui para Rio do Sul e aí a gente começou a pensar primeiro em estruturas, né? Partituras, contextos de cena em que a gente pudesse ativar esse jogo com a plateia. Ele começa com uma história de uma brincadeira de criança e essa brincadeira ela vai sendo reafirmada durante todo o espetáculo. São 4 fases, né? A fase da infância, da adolescência, a fase adulta e da velhice. Então, são fases bem distintas para qualquer ser humano, onde tu sente a diferença de cada situação. E ali eu tenho que representar na música, né? Os momentos felizes, momentos tristes que acontecem na vida de cada pessoa, né? Então, além desse desafio de fazer a trilha sonora, que é uma busca pelas emoções que vai acontecer na cena, aí teve esse último desafio, que era encerrar o espetáculo com uma música cantada, escrever uma letra, né, para esse momento. Eu estava no meio de um trânsito parado, e eu tinha que fazer essa música. Aí me veio passa o tempo, Então eu gravei no celular mesmo, só para não perder. O Thiago me mostrou alguns textos, alguma coisa relacionada ao tempo, e eu dei uma estudada nisso. A gente se encontrou na casa dele, a gente tomou um vinho, eu, o Thiago e a Luísa, e na hora saiu tudo. E recebeu o prêmio do Senin, de melhor trilha sonora e melhor canção também. Mas foi bem legal, foi fácil de fazer, foi gostoso de fazer e todo mundo gostou. Então, e foi também a música que ganhou a melhor canção, né, nesse prêmio Senin. Desde o dia da estreia do Benjamin, eu sabia que esse espetáculo ele era diferente, sabe? Que era uma realização mesmo, sabe? Era diferente pra mim. Fala de mim, sabe? Fala muito de mim. Fala do que eu acredito no teatro. Fala sobre como eu queria tocar as pessoas. E aí, desde o dia da estreia, eu sempre soube que eu já estava muito realizado. Eu nunca imaginei que pudesse dar tanto certo, né? E cada apresentação que eu faço é uma alegria. Só a conclusão do projeto do Prêmio Nod já foi uma realização enorme de poder apresentar no asilo, de poder apresentar nas escolas, de poder apresentar no teatro. Eu já estava tão realizado e aí ver que as pessoas compravam a ideia do espetáculo, que saíam emocionadas, que sempre trazia algum relato para mim. E aí eu não coloquei muita expectativa, e eu acho que esse espetáculo fala sobre isso, né? De viver aquilo que estava acontecendo. E aí a gente foi realizando coisas, a gente foi participando de festivais, e o mais louco é pensar que durante quase 8 anos que eu vivi no Rio de Janeiro, eu sentia que as portas dos teatros não eram abertas assim, era muito difícil conseguir poder se apresentar lá em teatro, conseguir uma pauta. E aí saber que eu tive que voltar para Rio do Sul, montar o espetáculo aqui em Rio do Sul e ser convidado para ir apresentar no Sesc Copacabana, por exemplo, que era um teatro que eu sempre almejei, poder estar lá, pisar num palco como ator e saber que o convite veio a gente aqui em Rio do Sul, em Santa Catarina. Então, cara, isso é tipo um carimbo de sucesso total, assim. Eu fiquei muito, muito feliz. Por conta dessa temporada lá no Rio de Janeiro, a gente teve a oportunidade de ser assistido por vários críticos teatrais, né? E aí veio essas indicações ao Prêmio Senin de Teatro Nacional. A gente conseguiu 9 indicações para o Benjamin Filho da Felicidade, onde a gente recebeu 4 estatuetas.
2 de trilha sonora, né? Uma de melhor canção original e a de trilha sonora, e o prêmio de melhor qualidade artística e melhor companhia de teatro. Sem falar da indicação de melhor direção, melhor ator. A gente ficou muito feliz, a gente nem esperava ser indicado, quanto mais ganhar algum prêmio. Então a gente ficou extasiado, assim, enfim, foi muito bom, né? É muito bom pra gente, é bom pro Teatro de Rio do Sul também enfim, ter esse prêmio, né? Eu acho que para a cultura de Rio do Sul, para a divulgação do nosso trabalho. É sempre uma alegria enorme poder perceber no final do espetáculo o quanto as pessoas se envolvem, né? Se envolveram com a história do Benjamin. E é muito louco, porque como a gente conta a história dele nas 4 fases da vida, ele atinge a todo mundo, né? Porque às vezes o adolescente não viveu a fase adulta, não viveu ainda a fase adulta, muito menos a fase da velhice, mas ele se coloca no que nas experiências que ele já teve. Todo final do espetáculo sempre tem alguém que vem conversar comigo e fala alguma história parecida que aconteceu com elas, ou o quanto ela precisava ter ouvido aquilo, né? Principalmente naquele abraço final, onde eu digo que a viagem, a felicidade é a viagem, não o destino, de aproveitar o agora. E eu acho que é um espetáculo universal, assim, é para todo mundo mesmo. Eu acho que um dos grandes cuidados que a gente da Cobaia Cênica tem é tentar trazer o público e colocar ele num lugar de ser bem recebido nos espetáculos, e que após sair do espetáculo ele sinta vontade de voltar ao teatro, né? Que seja uma experiência agradável, poética, bela e reflexiva. Passa o tempo, eu me lembro de como fui passar por aí, amar a vida, acreditar no tempo, aprender a amar, aproveitar cada momento. Passa o tempo, eu me esqueço das coisas que eu disse por aí. Palavras certas, acertar errando, buscar a felicidade, continuar andando. Passa o tempo, eu me vejo fazendo o que eu fiz por aí. Sentar embaixo de uma árvore, sentir o vento, escutar o pensamento e se esquecer do tempo.